O capítulo anterior acabou com o Teng explicando como tirar o Gojo do reino da prisão, com uma porta dos fundos. Hoje irei resumir o capítulo 146, mas antes de conferir, deixe seu like brabo, que ajuda demais o canal. Se inscreva e vem fazer parte dessa alcateia nerd. Ative o sino para ficar por dentro dos próximos vídeos. Aliás, eu sou Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd. O capítulo inicia comigo me perguntando como assim eliminar técnicas. O Teng diz que o reino da prisão poderia ser aberto pela técnica amaldiçoada da Anja. Megumi perguntou a ele se ele sabia onde ela estava, e o Teng disse que ela estava do lado da barreira no leste de Tóquio, mas ele não tinha mais informações, pois o jogo do abate estava rejeitando, mas ele iria organizar as informações de lá. Então tinham 10 barreiras espalhadas pelo Japão e estavam conectadas às fronteiras das barreiras para atravessar as pessoas do Japão para outra costa. Tsukun perguntou se o Hokkaido não estava incluso por causa da barreira feita pela organização Jujutsu, e o mestre disse que sim. Megumi perguntou quanto tempo o ritual iria durar, e o mestre disse que dependia do jogo do abate, mas provavelmente acabaria dentro de 2 meses. Mas tinha algumas regras. Primeira regra: depois de despertarem suas técnicas amaldiçoadas, os jogadores devem declarar suas intenções de participarem do jogo do abate em uma barreira de sua escolha, dentro de 19 dias. Mark diz que era dia 9 de novembro, às 9 horas da manhã, e Oyuta diz que os jogadores acordariam às meia-noite no dia 31 de outubro. Então eles tinham 10 dias e 15 horas até Tsumiki ter que entrar no jogo. Segunda regra: o jogador que quebrar a regra anterior terá sua técnica amaldiçoada revogada. Megumi perguntou ao Teng se um jogador recusar entrar no jogo, ele morre, e o mesmo disse que sim. Então temos um pequeno flashback, uma explicação da Shoko. A mesma diz que a remoção da técnica amaldiçoada também se aplicava aos feiticeiros que entram depois, e era uma remoção e não um banimento. Então não era um pacto restritivo. Sendo assim, ela não achava que a mutação ociosa seria usada para remover a técnica amaldiçoada deles. Sendo assim, deveria ter algum tipo de efeito forçado no cérebro, pois, de acordo com as regras, se a técnica amaldiçoada for revogada, o feiticeiro morre. Caso contrário, todos iriam se recusar. Essa era a conclusão da Shoko. A Maki ainda diz que feiticeiros como ela, que não possuem técnicas amaldiçoadas, não tinham riscos. Terceira regra: não jogadores que entrarem em uma barreira se tornarão jogadores no momento da entrada, e será considerado que tinham declarado suas intenções de participarem. Yuji perguntou sobre as pessoas que já estavam no local antes da barreira, e o mestre Teng diz que pelo menos uma vez foi dada a opção para eles saírem, e que essas regras não incluíam nada sobre entrar e sair das barreiras. Elas davam aos jogadores um objetivo claro de sair das barreiras logo de início, como um jeito de começar o jogo do abate, para prender os jogadores lá dentro, e a condição de eles mesmos entrarem era muito importante. Quarta regra: os jogadores pontuem matando os outros jogadores. Quinta regra: os pontos eram determinados pelo mestre do jogo e indicam o valor da vida de um jogador. O padrão é de 5 pontos para o feiticeiro e 1 ponto para não feiticeiro. Megumi perguntou quem era o mestre do jogo, e o Teng disse que um Shikigami irá se vincular a cada jogador. O nome dele era Kogane. Mas na verdade ele não era um mestre do jogo, ele estava mais para ser um funcionário, e diz que era para eles pensarem que o mestre do jogo era o próprio jogo do abate. Sexta regra: com exceção do valor da sua própria vida, os jogadores podem gastar 100 pontos para negociar com o mestre do jogo e adicionar mais uma nova regra no jogo do abate. E Yuji disse então que não dava para apagar uma regra que já existe com uma nova regra. Sétima regra: o mestre do jogo deve aceitar quaisquer regras novas, a não ser que tenham um efeito marcante e duradouro. Chozo perguntou se isso estava certo, e a Maki disse que não, pois o critério de julgamento pertence ao jogo do abate. O mestre diz que eles devem esperar um julgamento justo até um certo ponto, já que os jogadores têm que se limitar às regras gerais, e de um ponto de vista Jujutsu, o Kenjaku não vai receber vantagens injustas.
Oitava regra: se a pontuação de um jogador permanecer a mesma por 19 dias, o jogador terá sua técnica amaldiçoada revogada. Yuji perguntou se eles tinham que matar pessoas de novo, e o Megumi disse que não, ele tinha um plano para isso. A Maki diz que por enquanto eles organizavam as informações, eles só precisavam definir seus papéis. Então a Yuki e o Chozo iriam ficar lá para serem os guardas-costas do mestre Tengen. Ela iria voltar para o clã Zenin para buscar ferramentas amaldiçoadas, pois logo depois que Satoru Gojo foi selado, o clã Kamo e Zenin retirou todas as armas do armazém e agora ele está vazio. Mas agora que o Megumi se tornou chefe do clã Zenin, ela poderia pegar todas as ferramentas amaldiçoadas do clã Zenin. Mas antes disso, ela precisava do Tengen. Tengen perguntou se era sobre a oficina do Kumiya, e a Maki agradeceu a ele. E assim que ela acabar, ela iria encontrar o Panda e colaborar na migração à extinção. E perguntou ao Yuta o que ele iria fazer. O mesmo diz que ele iria entrar em uma barreira e participar do jogo, mas ele gostaria de coletar qualquer tipo de informação antes da Tsukumi e o do Megumi entrar no jogo, para evitar deles se encontrarem e algo acontecer com ela. Ele iria evitar as barreiras próximas, já que talvez eles não iriam se contactar, pois as barreiras devem barrar ondas eletromagnéticas. Yuji diz que se ele trocar com o Sukuna de novo, não era para eles hesitarem em matá-lo. Megumi chamou pela Maki e a mesma disse que sim, era para ele encontrar o Kinji. Yuji perguntou quem era o Kinji e o Yuta diz que era o aluno do terceiro ano, que ainda estava suspenso. Maki diz que eles não tinham pessoas o suficiente, e então eles tinham que achar ele custe o que custar. Yuji perguntou se ele era forte, e Okotsu disse que sim, ele chegava a ser mais forte do que ele. Então eles estavam de saída. Yuji agradeceu ao Chozo por ajudá-lo, e o mesmo disse para ele não morrer. E a Tsukumo perguntou se ele estava chorando. Então, em algum lugar do Japão, um rapaz estava agradecendo seu público. Um homem perguntou por mais quanto tempo ele iria ficar assim, pois até ele tinha ficado deprimido. E perguntou ao rapaz quantos anos ele tinha, e ele disse 35 anos. Então o homem disse que naquele ramo muitos começaram tarde e alguns decolaram rápidos, mas eles não se tornaram engraçados do nada. Eles sempre foram divertidos, mas estavam atrás dos outros. Ele estava dizendo aquilo para o bem dele, era melhor ele arrumar algo que combinava com ele. Então o Ken disse ao Takaba que gostava das suas piadas, mas os dois tinham entendido errado. Algumas pessoas são populares mesmo não sendo engraçado, e existia dois tipos de pessoas que eram engraçados: aqueles que sempre são divertidos e aqueles que podem transparecer que são divertidos. E perguntou ao Tabaka qual deles ele era, já que ele disse que era 50/50, mas na verdade ele era 7/3. O jogador do jogo do abate, Takaba Fumihiko.